graça e a paz, meus amados irmãos. Que bom poder estar junto com vocês em mais uma noite, mais um domingo, com certeza de bênção sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Convido você nesse momento a fechar os teus olhos aí onde você está, para que possamos orar, para que possamos apresentar o nosso culto ao Senhor. Amém? Poderoso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus, por uma semana abençoada. Obrigado por um domingo abençoado, Pai. Que o Senhor nesse momento venha, através, ó Pai, do teu poder, ministrar poderosamente em nossas vidas, Pai. Queremos, ó Deus, nesta noite, receber tudo aquilo que o Senhor nos preparou, Pai. Nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a artimanha do inimigo, Pai, que nesse momento caia por terra e que nós venhamos, ó Pai, nesta noite, receber, ó Pai, poder dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e assim nós te bendizemos em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Que bom poder estar junto com vocês. Aleluia. Meu querido, minha querida, quero aí agradecer os irmãos que estão junto conosco aí em oração, em esses 21 dias aí. Glória a Deus, de propósito. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aí com a igreja, com amigos, irmãos aí em Cristo, participando desse propósito. Glória a Deus. Continue firme. As provações vêm mesmo, não adianta. As lutas vêm porque Deus está trabalhando com certeza ainda mais o nosso caráter, ainda mais as nossas vidas. Ele quer com certeza nos moldar ainda mais a sua imagem. Amém? Por isso é necessário nós estarmos firmes nesse propósito, lendo, os versículos aí que o pastor colocou todos os dias e apresentando não só a nossa vida, os nossos sonhos, mas também apresentando as famílias, a nossa cidade, nosso estado, país e mundo, Por causa dessa pandemia, nós temos que orar para que ela possa ir embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero aí também fazer um agradecimento aos amados irmãos que têm doado sacolões, glória a Deus e aleluia. Nós estamos aí arrecadando sacolões, nós queremos fazer uma grande ação social, onde nós iremos alcançar com certeza as famílias que precisam ser alcançadas. Amém? Glória a Deus. Faça parte desse projeto da nossa primeira Igreja Batista de Porto Esperidião. Precisamos contribuir para que possamos ajudar as famílias. Amém? Nós estamos aí realizando aí com certeza esse projeto direcionado pelo coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quero também fazer agradecimento a todos os irmãos que têm sido fiéis no dízimo e na oferta. Amados, Deus só tem com certeza abençoado ainda mais a vida daqueles que têm ajudado. E você que não tem ainda ajudado, você que tem deixado de dizimar, em nome do Senhor Jesus, conserte seu altar aí na sua casa. Você é membro de uma igreja, você faz parte de um corpo, amém? E os visitantes, os amigos que queiram estar nos ajudando, me procure. Com certeza nós queremos aí fazer uma aliança abençoada, porque a nossa meta é cuidar de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E nós iremos cuidar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o nosso papai, ele abre portas, ele é o Deus da providência. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Vamos viver os propósitos de Deus. Nós temos que viver. Com certeza isso mudará não só a sua casa, mas as famílias que estiverem em nossa volta, quando nós vivemos as promessas de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia.
Você que está chegando aí, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. É um prazer poder estar entrando dentro da sua casa através dessa programação, desse culto de celebração em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você é uma bênção, sua casa é uma bênção. E abram salas aí, vamos ampliar essa transmissão. Queremos com certeza alcançar mais lares em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa intenção é levar a palavra de Deus a cada lar, a cada família. E nós podemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho alguns amigos, você também tem alguns amigos. Vamos abrir salas e convidá-los para ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Nós estamos felizes porque Deus tem cuidado do seu povo. Eu sei que Ele tem cuidado da sua casa, mas nós temos que orar, porque há famílias que estão passando lutas, há famílias que estão passando por dificuldades. Nós temos que orar, porque através da oração nós podemos alcançar essas famílias e levar a paz, a harmonia, o amor de Cristo. Essa é a nossa intenção em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, Deus ele derrama sobre os seus filhos sempre uma palavra. E quando essa palavra chegar ao seu coração, guarde ela. Guarde ela, porque é ela que vai te ajudar quando você estiver aí nessa caminhada. Amém? É a palavra. Nós temos que guardá-la em nosso coração. E mais, quando Deus ele promete algo, nunca duvide. Esteja firme, constante na presença do Senhor. Porque papai lá no céu, ele ouve as nossas orações, e o papai nosso lá no céu, ele nos abençoa. Ele nos levanta e ele nos sustenta. Amém? Ele levantou você, ele levantou a sua família, ele levantou a sua casa. Se hoje ela está vivendo um momento difícil, está vivendo um caos, não se preocupe, descanse no Senhor. Às vezes as provas vêm para poder moldar ainda mais o nosso coração, o nosso caráter na presença de Deus. Às vezes parece que tudo está difícil, tudo está dando errado, mas não olhe para os erros, não olhe para os problemas. Foque o seu coração e a sua mente em Jesus. Amém? Feche os teus olhos aí onde você está. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão, da sua irmã, aí na sua casa, da sua família. Eu quero que nesse momento você ore por ela, você ore por ele, em nome do Senhor Jesus. Hoje você vai ser a boca de Deus dentro da sua casa. Amém? Feche teus olhos. Ah, pastor, eu estou sozinho. Não tem problema. Aonde você está, você vai orar, você vai profetizar para que a palavra de Deus possa curar, possa salvar, possa abrir as portas em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aí com alguns irmãos entrando, glória a Deus. Nós estamos aí com o nosso Facebook da igreja, o Instagram, glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos aí onde você está. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Queremos, ó Deus, que a Tua palavra, ela mova os nossos corações, ó Pai. Não deixe que nada nos impeça de crescer na Tua presença, Pai. Sabemos que Tu és um Deus de promessa, um Deus que faz acontecer tudo aquilo que é profetizado. Papai, hoje há pessoas que não têm acreditado nas promessas do Senhor. Hoje há pessoas, ó Pai, que não têm confiado, meu Deus, mas eu sei, ó Pai, que hoje o Senhor está abrindo os olhos espirituais. Hoje o Senhor está quebrando paradigmas, ó Pai. Hoje há pessoas que estão, ó Pai,
abrindo seus corações para que o Senhor entre, para que o Senhor visite, Pai. Pai, tira a dureza do coração, Senhor. Quebre todas as pedras, ó Pai. Que haja uma atenção toda especial para esse momento, Pai. Assim nós oramos e assim nós te bendizemos, ó Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Nós estamos aí com algumas pessoas, deixa eu ver, 14 pessoas no Facebook e no Instagram. Uma pessoa, glória a Deus, aleluia, amém. Estamos aí iniciando o culto, os irmãos estão entrando, aleluia. Amados, vivendo as promessas de Deus, eu quero ler o texto de 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 ao 13. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Deus, Ele é um Deus de promessa. Deus, Ele não recua. Deus, Ele avança e faz com que o teu povo também avance. Mas às vezes, a ilusão do mundo, a ilusão de coisas materiais, leva o povo de Deus a perecer, a morrer na caminhada. Deus, Ele levanta homens para fazer a diferença, como Ele tem levantado nos dias de hoje. Mas há momentos nesse decorrer da caminhada, pessoas deixam de olhar para as promessas, deixam de olhar para o seu chamado, para o seu propósito e começam a olhar para o seu próprio umbigo, para a sua própria vida. Aqui é um homem que ele tinha tudo para avançar, para levar o reino a crescer. Ele tinha tudo para levar ainda mais a palavra de Deus a outros povos, pela sua vida, pelo seu testemunho. Mas no decorrer da caminhada, ele acabou ali deslizando. E assim, uma pessoa leva uma nação a sofrer, a colher consequências. Amém? Quero ler com vocês 1 Reis capítulo 11. Diz assim, ó: o rei Salomão, ele amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Só vou abrir aqui um parênteses. Deus, ele sempre ensina o caminho para o teu povo trilhar. Deus, através da sua palavra, ele nos ensina até mesmo aonde nós devemos pisar. Mas às vezes nós vacilamos e acabamos seguindo o desejo do nosso coração, da nossa própria vontade. E aí é o momento em que o homem cai. Voltando aqui à leitura. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor e o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu a Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante
Deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante, deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante, deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Amém. Pai, nós te damos graças, Senhor, obrigado. Tu és maravilhoso, Pai. Creio, meu Deus, que a Tua palavra já está movendo os nossos corações. Mas, Papai, queremos que ela ainda mova ainda mais. Queremos que paradigmas sejam quebrados, destruídos, ó Pai. Queremos crescer, queremos ampliar, ó Pai, os nossos olhos, ó Pai, as coisas celestiais, ó Pai. Assim, meu Pai, nós oramos, assim nós te bendizemos, em Cristo Jesus. Amém. Aqui, amados, nós vemos um rei que foi levantado, um rei que foi erguido ali por Deus. Glória a Deus e aleluia. Mas também nós vemos aqui um rei que está caindo, que na verdade caiu também. Meu querido, minha querida, a nossa caminhada ela tem que ser em constante vigilância. Não podemos vacilar. Um deslize, nós podemos perder tudo aquilo que Deus fez em nossas vidas ou através das nossas vidas. Não podemos deixar que o orgulho, que o preconceito, que palavras mundanas do mundo venha a crescer em nossas vidas, sendo maior que o nosso Deus. Jamais. Aqui nós vemos um homem que deixou coisas entrar no seu coração. As mulheres, o quais ele fez aliança. As mulheres, o quais ele não poderia se envolver. As mulheres, o quais Deus falou para ele: não se envolva com essas mulheres, com esses povos. Mas ele foi, desobedeceu a Deus. Eu quero abrir aqui um parêntese, só para me poder lembrar, tanto o seu coração, homem, quanto o seu coração também, mulher. Não entre em nenhuma situação em julgo desigual. Eu te dou um conselho. O que Deus tem preparado na nossa vida é bom, é perfeito e agradável. Não é peso, não é maldição, não é fardo, tá? Pelo amor de Deus. Confie no que Deus tem preparado na sua vida. E não se envolva com coisas que Deus não quer que você se envolva. Amém? Acho que você está entendendo o que eu estou falando. Às vezes nós deixamos de olhar com os olhos mais constantes, mais ampliados no aprisco do Senhor. Nós deixamos de olhar aqui para olhar lá fora. E aí é o momento que nós caímos. Vigia. Temos que vigiar. Salomão, a queda dele foi
olhar demais lá fora. A queda dele não deixa de se parecer com a queda do seu pai Davi. Quando ele deixou de estar nos dias de guerra, junto com o seu exército, mas estava em casa, olhando pela janela, mulheres dos outros. Mulher que não pertencia a ele, mulher casada. Consequência, ele foi ali, adulterou, colheu frutos daquele adultério, o qual ele colheu consequências gravíssimas para a sua geração. Ele pecou, né? E todo pecado tem a sua consequência, independente de você se arrepender, tá? Você se arrependeu? Glória a Deus, aleluia. Deus, com certeza, ele tira esse fardo, esse peso do seu coração, mas o pecado tem as suas consequências. E com certeza, pessoas falam, pessoas apontam. Então vem infelizmente os acusadores para tentar tirar a nossa paz. Meu querido, minha querida, o que Deus promete ao seu povo, Ele cumpre. Só não podemos esquecer que nós temos que viver a palavra de Deus também. Deus, Ele quer fazer com que a sua promessa aconteça no meio do seu povo. Mas também nós temos que entender que o seu povo tem que viver a sua palavra, para que Ele cumpra também a sua. Às vezes nós só queremos que Ele faça bênçãos acontecer no nosso meio, mas nós não queremos cumprir a palavra de Deus em nossa vida, em nosso lar, em nossa família. Nós temos que começar a mudar também. Deus, Ele está disposto em nos abençoar, mas será que nós estamos dispostos em mudar? Nós temos que mudar. Deus aqui, Ele deu uma oportunidade. Salomão aqui, amados, eu vejo um rei de um coração vazio. Eu vejo um rei que precisava preencher esse vazio na sua vida. Ele tinha um vazio no seu coração. Nenhum homem começou com mais promessa do que o rei Salomão. No entanto, um bom começo não significa que terá um bom final. Às vezes nós começamos bem a nossa trajetória, mas no caminho nós esquecemos de Deus. Como nós iremos prosseguir, avançar, crescer, se nós esquecemos das nossas raízes? Nós temos uma raiz em Cristo, nós pertencemos a Cristo, mas no decorrer da caminhada nós esquecemos. Aqui está um rei que teve um bom início. Talvez não houve um início tão bom como o desse rei chamado Salomão. Salomão, ele deveria viver as promessas de Deus. Ele deveria receber no seu coração o que Deus prometera e não se desviar dessa promessa. Mas tudo aconteceu, infelizmente, de uma forma contrária. Recebeu a bênção, mas esqueceu de permanecer junto com nosso Senhor. Olhe para, por exemplo, os destaques sobre a vida dele. Quando você lê aqui, ó, por exemplo, eu vou voltar só um pouquinho, só para aqui na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 1. Olha só para vocês poderem entender. Do verso 1, por exemplo, aqui no verso 10, fala sobre a sua descrição perfeita. Fala aqui sobre quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobrindo-lhe com cobertores, mas não se aquecia. Aqui estava falando já sobre ali o final ali, quando o rei Davi já estava quase morrendo, né? Aí fala um pouquinho sobre ele,
fala sobre Adonias, que fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar. Eles seguiram e apoiaram, mas o sacerdote Zadok, Beneia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei, e o guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei, mas não convidou o profeta Natã, e nem Benaia, e nem o guarda especial, e nem o seu irmão Salomão. Aqui a gente vê aqui alguém tentando roubar o trono, alguém tentando entrar na frente, o filho de Davi querendo ser rei, mas já havia um propósito, já havia uma escolha, essa escolha era Salomão. Amados, ele teve um princípio bonito, lutou, recebeu ali a bênção, a promessa. Davi prometeu à sua mãe que ele seria o escolhido a ser rei, cumpriu a sua palavra. Deus, ele viera no momento na sua vida, declarou palavras em sonhos. Ele teve a oportunidade de escolher riquezas, mas ele escolheu sabedoria para poder cuidar bem do povo de Deus. Amados, ele teve um bom início. E nos dias de hoje eu fico vendo muitas coisas semelhantes a essas acontecendo. Eu vejo homens que tiveram um bom preparo, homens que foram bem ensinados, mas por deslize, por deixar que coisas entrassem em seus corações, deixaram de servir e de fazer a vontade de Deus. Meu Deus. Salomão aqui, ele teve um bom início, mas não soube sustentar aquilo que estava prometido sobre a sua vida, sendo um homem de compromisso, um homem de poder fazer a vontade de Deus prevalecer, mesmo diante de qualquer circunstâncias ruins. Ele vacilou, ele deixou de cumprir a promessa de Deus. O que causou esta queda, essa queda desastrosa na vida de Salomão? Foi essa falta de compromisso, levou ele à queda. E finalmente, todos os seus compromissos o levou a um rei com um coração vazio, um coração sem a presença de Deus. Ele comprometeu a sua sabedoria. Deus havia abençoado ele com esse dom, mas ele comprometeu ela. Lá no capítulo 3 de 1 Reis fala sobre esse dom, o qual Deus dera para ele. Por um tempo ele usou, foi útil para a obra, para o Senhor, mas por um certo momento na sua vida, ele deixou de viver tudo isso. Preste atenção. Em 1 Reis, capítulo 4, do verso 29 ao 34, é uma descrição completa desta sabedoria de Deus sobre a sua vida. Mas Salomão logo se tornou um sábio tolo. Começou então a deixar que coisas penetrassem em seu coração. Meu querido, minha querida, não podemos deixar que nenhuma palavra
seja maior do que as palavras de promessa sobre a sua vida. Às vezes você deixa de crer, você deixa de acreditar porque pessoas falaram coisas para vocês. E vocês deixaram de servir, vocês deixaram de adorar a Deus, vocês deixaram de fazer a obra de Deus. Muitos estão estacionados no tempo, sabe por quê? Porque deram ouvido a homens e não a Deus. Há pessoas que entraram em julgo desiguais, ou seja, casamento onde Deus não estava, mas ansiaram pelo desejo do seu coração e pereceram, caíram. Muitos deixaram de servir a Deus, muitos deixaram de estar na presença de Deus. Ei! Casamento, ou relacionamento, ou emprego, amado, se leva você a distanciar de Deus, leva você a estar distante de Deus, isso não é bênção, isso é maldição, tá? Maldição. O que você tem não pode ser maior do que seu Deus. Nunca isso pode acontecer. Nunca. Não deixe que essas coisas roubem as bênçãos que Deus tem sobre a sua vida, as promessas. Cumpra a palavra de Deus até o fim. Aleluia, glória a Deus. Mas Salomão, meus queridos, logo se tornou então um sábio tolo. Ele se casou com mulheres pagãs que adoravam ídolos. 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Todas adoravam deuses pagãos. Consequência, levou o mal para dentro da sua casa, para dentro do seu povo. Deus disse para não casar com aquele povo. Por que desobedecer? Nós só colhemos o que plantamos, meu querido, minha querida. Às vezes a vida, desculpa falar, essa vida desgraçada que muitos têm vivido hoje é por desobediência a Deus. Eu vivia na presença de Deus e hoje eu não vivo mais. Eu era servo de Deus e hoje eu não sou mais. Eu servia no altar do meu Senhor e agora eu sirvo no altar de Belial, de Satanás. Meu Deus, eu sirvo o Zé Pilintra, eu sirvo esses demônios aí da bebida, do cigarro, da prostituição. Misericórdia! Não podemos deixar que essas coisas corrompam a nossa fé, o nosso coração. O que Deus tem, eu disse no início, é bom, é perfeito e é agradável. Não é maldição, não é maldição, não é morte, tá? O que Deus tem é bom, é perfeito, é agradável. Viva a palavra de Deus. Se você entrou num jugo desigual, você vai lutar. Se você deixou de servir a Deus e está colhendo consequências hoje, você vai lutar para firmar uma aliança com o seu Senhor Jesus Cristo e começar a viver a obra dele. Nesses tempos agora de pandemia, nós temos que começar a observar mais isso, porque infelizmente muitos estão morrendo. Isso tem acontecido. Deus trouxe essa praga? Não, jamais. A praga veio pela maldade do coração do homem. Só se alastra sobre a terra porque o homem está mais vivendo as coisas do seu próprio coração do que as coisas vindas do alto. Os homens só estão colhendo consequências pelos pecados, pelos erros. E infelizmente, por erros, nós colhemos consequência. O sol, assim como nasce para todos, e Deus é para todos, amém? Ele é para todos. Mas infelizmente também há consequências que, por causa de um ou mais, nós também, os servos de Deus, a gente colhe também, infelizmente. Infelizmente, estamos passando por um momento difícil, um momento de falta de alimento. Já está acontecendo muito isso, falta de emprego, né? Pessoas que não conseguem pagar o aluguel da sua casa, pessoas que eram diarista, hoje não fazem mais diária, pessoas que sustentavam suas casas dessa forma, hoje não conseguem sustentar. R$600 do governo, desculpa, ajuda a fazer uma compra para sua casa, mas e a luz, e a água, e o restante das coisas da nossa vida? Como que nós iremos viver? Não tem como. Amados,
temos que nos alinhar com os céus. Temos que nos alinhar com as promessas de Deus. Amém? Salomão, ele alinhou mais com as coisas do mundo, chamado mulheres. E infelizmente essas mulheres levaram ele para um grande desastre. Sim, um grande desastre. Ele deixou de servir a Deus para servir as suas mulheres e os deuses pagãos que essas mulheres serviam. Incrível, meu querido, minha querida. Em vez de Salomão influenciar suas esposas, poderia até tentar, fazer isso, mas isso não aconteceu. Sabe por quê? Porque para que se aconteça uma grande transformação no coração de uma pessoa, tem que haver, no mínimo, o desejo dessa transformação. Se a pessoa não tem, infelizmente é muito difícil acontecer uma transformação. Agora, falando sobre Salomão, para que as pessoas vejam o brilho de Deus, a pessoa então, ela tem que se comprometer a viver a Deus 24 horas. Será que essas mulheres, elas não viram Deus na vida desse homem? Será que elas não podiam ter mudado pelo comportamento dele? Amados, quando nós deslizamos e deixamos de fazer a vontade de Deus e fazemos a nossa vontade, ou bem dizendo, as portas começam a se abrir do mundo espiritual vindo de Satanás, tá? Porque estamos desobedecendo a Deus. Consequência, uma brecha se abriu. Consequência, demônios estão agora entrando e fazendo a festa. Consequência de uma porta como essa que foi aberta, eu vou me afastando de Deus e vou me achegando mais às coisas erradas. E assim aconteceu com ele. Ele deixou de estar mais firme na presença de Deus para estar mais firme com as suas esposas e com os deuses pagãos que elas serviam. Triste, né? Mas uma realidade que aconteceu. Ele comprometeu, amados, a sua caminhada. No início, Salomão, ele tinha uma comunhão íntima com o Senhor. Ele construiu o templo e dedicou a Deus. 1 Reis 8, do 14 ao 21. Ele construiu o templo e se dedicou a Deus. Sua oração de dedicação é uma das mais belas. Capítulo 8, verso 22 a 53. Que oração linda ele fazia diante de Deus. Deus continuou a lembrá-lo da importância de uma caminhada diária com ele. Amados, isso nos faz refletir. Salomão, ele orava diariamente no templo, estava ali com Deus, estava ali mais íntimo do papai, mas ele foi perdendo essa intimidade. Como? Se distanciando dos propósitos que ele tinha na pessoa do nosso Deus. Ele começou a deixar coisas de lado para servir as coisas do seu coração. Um dos erros dos homens de Deus são quando eles alinham o seu coração com as coisas do mundo, fazendo os seus próprios desejos e deixam de fazer a vontade de Deus. E aí é o momento que eu deixo de orar, que eu deixo de ler a Bíblia, que eu deixo de jejuar, que eu deixo de pagar um preço. É o momento que eu começo a me distanciar dos cultos. Eu não vou mais aos cultos porque eu não preciso, porque eu sou um super crente, eu guardei a palavra. Tem pessoas com cara de pau, preste atenção para você entender, quer usar a Bíblia no seu próprio benefício. Há pessoas com cara de pau que dizem em Salmo 119, 11: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí não leva a Bíblia para a igreja. Entendeu? Eu não preciso de Bíblia, pastor. Guardei a palavra no meu coração. Misericórdia, irmão, vai se converter. A espada tem que estar perto do homem de Deus, junto. Amém? Celular. Você tem, presta atenção. Você tem esse tal de Free Fry aí no seu celular?
Você tem tantos jogos no seu celular e você não tem uma Bíblia. Mas é ser sem vergonha mesmo, misericórdia. Desculpa. Isso não é ser servo de Deus. Não tem uma Bíblia para você ler a Bíblia. Para você poder ler, para você poder crescer. Aonde está o Deus que você rendeu o seu coração? Você não busca conhecê-lo? Ah não, pastor, mas eu sou crente. Eu assisto novelas de crente, pastor. Tem um monte de novela aí saindo. Presta atenção. Deus quer que você o conheça aqui, ó, lendo a sua palavra também. Novelas é tudo superficial, tá? Fala alguma coisa de Deus, mas não é tudo 100% não. Eles colocam uma história, um enredo ali, tudo, para que você ali siga aquela novela ali que está acontecendo. Mas você tem que ler a Bíblia. É aqui que você vai conhecer a Deus. Tem crente que está 30 anos na igreja e nunca leu a Bíblia por completo. Isso para mim não é ser crente. Desculpa. Ser crente é compromisso com Deus. É leitura na palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Se você não sabe ler, você abaixa um aplicativo no seu celular que a Bíblia é lida para você então. No fone, no ouvido. Você coloca o fone no ouvido, você vai ler a Bíblia inteira, ouvindo ela. Mas para com isso. Para. Salomão aqui, ó, ele se desviou da presença do Senhor. Ele tinha uma vida no altar. E quantas pessoas hoje que a gente olha lá fora, a gente fala, meu Deus, mas aquele homem ele era pastor. Meu Deus, mas aquele irmão, ele era da igreja. E agora está perdido aí, ó, nas drogas, nos vícios. Tá, sabe por quê? Porque desviou seus olhares do Senhor. Sabe por quê? Porque deixou de ouvir a palavra de Deus. Amados, nós temos que fazer uma aliança com Deus, mas uma aliança verdadeira. Eu não vou para a igreja porque o meu pastor pede para mim ir. Eu vou à igreja porque eu entendo que eu sou corpo de Cristo. Eu tenho que estar junto, eu tenho que levar a paz do meu Senhor, eu tenho que levar a presença do meu Deus, eu tenho que levar onde eu estiver a presença do papai. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Salomão, ele comprometeu a sua caminhada. Comprometeu. Deus continuou a lembrá-lo da importância de uma caminhada diária. Deus, em 1 Reis, capítulo 9, do verso 4 ao 9, diz que Deus disse a ele tudo o que ele precisava fazer para receber a sua bênção. No entanto, Salomão comprometeu a sua caminhada e começou a andar com outros deuses. Amados, é interessante, quando Deus ele fala sobre não afastar o trono, entendeu? O trono dele ali, da descendência de Davi. Deus ele faz uma promessa, mas se eles estiverem alinhados com Deus. Amados, eles tinham tudo ali para crescer, para levar o povo a ter uma vida de abundância, uma vida de paz, até o nascimento do Messias, do prometido Jesus Cristo, até ele aparecer, por exemplo. Mas não, amados, caiu esse rei, como muitos outros reis que caíram, andaram por um determinado tempo na presença de Deus, depois caíram, andavam um pouquinho e caíam de novo. Meu Deus, são tantas histórias, são tantos reis que se passaram, e vemos o quanto o povo sofreu com tudo isso. Eu quero abrir um parênteses aqui, só para que a gente possa entender. Hoje nós vivemos em um período, né, do tempo, aonde nós temos um presidente, nós temos um corpo aí, ó, pessoas que foram erguidas, né, senadores, governadores, deputados, vereadores, prefeitos. Amados, nós temos aí, ó, tantas pessoas que foram erguidas pelo povo. O nosso dever não é ficar batendo. Se foi erguido, nós temos que orar por essas pessoas, orar para que eles sigam o caminho do nosso Senhor, de Deus. Pessoas que queiram o bem e não o mal.
pessoas que queiram verdadeiramente fazer a vontade de Deus acontecer. É isso que a Bíblia nos ensina, mas infelizmente não tem acontecido desse jeito. Infelizmente o povo colhe consequências de más administrações, mas às vezes as más administrações acontecem porque eu não oro por elas, porque eu não oro por homens de Deus ali dentro. Nós temos que mudar esse contexto de história, nós temos que levar os nossos filhos a entender que é possível nós vivermos uma vida pacífica, uma vida sossegada, se nós orarmos por todas as pessoas que estiverem à frente de um trabalho como esse, orar para que eles sirvam a Deus e não a Satanás, orar para que eles sirvam a Deus e não o seu próprio umbigo, o seu próprio desejo. Nós temos que fazer essa mudança acontecer através das nossas orações. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que vai acontecer tudo isso e que vai vir Cristo. Amém, amados, isso vai acontecer. É isso que nós desejamos, que Cristo volte para levar a sua igreja, mas não diz que temos que nos conformar com os erros, nos conformar com o que Satanás tem feito, onde Satanás tem pisado em pessoas, tem maltratado famílias. Não precisamos também deixar que isso aconteça. Podemos mudar esse contexto de história, vivendo a palavra de Deus. Salomão aqui, amados, ele também mostra que ele comprometeu até mesmo a sua riqueza. Deus havia abençoado Salomão com uma grande riqueza. Quando a rainha de Sabá viu a sua sabedoria e a riqueza, ela ficou espantada. Em 1 Reis, capítulo 10, versos 6 ao 7. Amados, no reinado de Salomão foi um reinado de paz. 40 anos de paz. Não houve guerra, não houve levante nenhum. Sabe por quê? Porque Deus prometera isso. Prometera que não iria apartar o trono de Davi e prometera também que iria abençoar, seria tempos de paz. E foi tempo de paz. Mas, infelizmente, só foi esses 40 anos que o povo viveu em paz. Depois disso, foram lutas, sacrifícios, perseguições, cativeiros e muitas outras coisas aconteceram com o povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E por isso que eu acredito, amados, que cada cristão deve dar como Deus tem prosperado. Cada cristão, amado, deve dar para Deus conta de tudo aquilo que ele tem feito. As pessoas têm que ser real com Deus e com as pessoas em sua volta. Falar, o que eu tenho aqui hoje, Deus me deu. As riquezas que hoje eu tenho, tudo provém do meu Senhor Jesus Cristo. E se provém, por que você não investe na obra de Deus? Ai, pastor, mas eu ajudo a fazer obras de caridade. Ei, isso é um dever da igreja mesmo fazer. Mas o seu dever enquanto igreja é deixar a igreja também administrar as coisas que Deus colocou no coração do pastor, no coração da liderança. Amém? Seja fiel no seu dízimo, na sua oferta. Seja próspero, sendo fiel com o Senhor. Amém? Infelizmente, pessoas não têm cumprido o seu papel. Infelizmente, muitos têm levado muitos outros irmãos nas costas. E isso machuca a igreja, machuca a liderança e com certeza machuca até o coração de Deus. Pessoas que não confiam no agir de Deus. Mas quando estava lá chorando, pedindo lá, ai pastor, ai meu líder, abre uma porta, que Deus abra de emprego. Abriu. E aonde está o irmão agora? Aonde está o irmão que cresceu, esqueceu de Deus? É difícil, né? Imagina só se Deus esquecesse dele também nos momentos que ele estava ali passando por crise. Amém? Reflita nisso. Salomão, ele perdeu tudo por causa da desobediência, por causa do pecado, tá? O seu reino ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu tudo.
pessoas entraram, pessoas saquearam o seu reino. Seu filho ficou por algum tempo, depois foi conquistado por outro rei. Amados, essa é a consequência do pecado. Isso é a consequência de pessoas que não confiam no alinhamento que vem dos céus na pessoa do nosso Deus. Pessoas que têm uma promessa na sua vida, mas não tomou posse dela. Amém? Só para eu poder abrir um parênteses para que você entenda. Existia 2 irmãos. Um deles Esaú e o outro deles Jacó. 2 irmãos. 2 irmãos que poderiam viver em paz. Mas um, chamado Jacó, queria a primogenitura do seu irmão. E o seu irmão vendeu ela, sabe como? Por um prato de lentilha, por um prato de comida, porque estava com muita fome, e deu esse dom para Jacó. E ainda como não bastasse, Jacó, ainda mais esperto, enganou seu pai. E na hora que seu pai dá a bênção para o filho primogênito, deu a bênção para Jacó. Mas se olharmos por um outro ângulo, o certo mesmo era dar a bênção para Jacó. Se Jacó ele era então o primogênito, porque Esaú ele desistiu de ser, isso fica para uma outra mensagem. Mas é de se pensar, meu querido, minha querida. Às vezes nós jogamos fora as promessas de Deus. Não jogue fora o que Deus te deu, meu irmão, minha irmã. Não desista. Vamos lutar, vamos crescer, vamos ampliar. O meu sonho é ampliar a obra de Deus. O meu sonho é ir para a Bolívia e para outros países também. O meu sonho é alcançar outras cidades também com a palavra de Deus. É meu sonho também. O meu sonho é levantar obreiros, líderes, para que possam ser enviados para começar trabalhos evangelísticos, abrir pontos de cultos, pontos de célula, para a gente ampliar o reino de Deus. É meu sonho. O meu sonho é construir uma grande igreja sobre essa cidade. O meu sonho é poder ver essa grande igreja crescendo com essa população linda e abençoada, estando junto, caminhando junto, acreditando junto que Deus tem o melhor para o seu povo e viver esse melhor, acreditar nesse melhor. Se essa cidade ainda não gera emprego, nós temos que começar a orar. Essa cidade vai ser uma cidade próspera, vai gerar emprego, vai vir pessoas de outras cidades, aqui vai crescer, aqui vai desenvolver. Às vezes nós acreditamos nas maldições, aonde fala que essa cidade ela era maldita por causa do tráfico, por causa de outras coisas. Nós temos que começar a abençoar a nossa cidade, acreditar que essa cidade ela é de Jesus, e se ela é de Jesus, as promessas vão se cumprir sobre o povo de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. E para mim poder encerrar, meus queridos, ele comprometeu o seu testemunho. Salomão foi um mau exemplo diante de um mundo descrente. Não é de admirar que Deus arrancou o reino dele, como fala em 1 Reis, capítulo 11, do verso 11 ao 13. Deus levantou inimigos de Salomão contra ele. Infelizmente o pecado gera essas consequências. Os inimigos se levantam, como fala lá no capítulo 11, do verso 14 ao 25. Quando comprometemos o nosso testemunho, podemos esperar problemas virem em nosso caminho. Amados, como esses problemas acontecem? A cobertura espiritual de Deus some. Por quê? Porque eu fui desobediente, porque eu vivi os meus desejos e as minhas vontades. Eu errei o alvo. Não é que Deus tirou a bênção de mim. Eu lancei a minha bênção fora. Eu lancei aos porcos, aos cães, aquilo que Deus me deu. É isso que eu faço quando eu não vivo as promessas de Deus. Amém? Vocês estão compreendendo? Salomão aqui, ele perdeu tudo.
Ele fez isso para nos trazer aos nossos sentidos de volta a Ele. Deus, amados, Ele não nos dá um exemplo, às vezes, que a desobediência, uma vida afastada dEle, Ele nos mostra que nós iremos caminhar para um único caminho, um caminho chamado morte eterna. E Ele quer que nós tenhamos vida em abundância. Deus, Ele quer que nós tenhamos vida eterna. Amém? Às vezes, tudo que nós passamos possa ser também um grande aprendizado. Mas eu aprendo, sim, me arrependo também. Há pessoas que querem viver praticando o erro, mas querem ser abençoadas. E não tem como ser. A cobertura espiritual desaparece. Satanás agora tem livre acesso. O que basta a nós, a igreja, os irmãos em Cristo, é orar pela misericórdia de Deus ou orar para que Deus cubra aquela pessoa com seu sangue. Mesmo estando lá fora, nós orando para que o inimigo não o devore, não o mate. Amém? Nós temos que refletir, amados, com isso. A nossa oração, ela deve ser, amados, ajuda-me, Senhor, não só começar a corrida, mas terminá-la bem. Ajuda-me a não comprometer a minha fé e o amor por Ti. Ele fez disso. Mantenha-me perto da cruz e de Cristo, que morreu por mim. Mais ou menos, amados, essa é uma forma no qual nós temos que orar e clamar a Deus. Pedir para que as coisas ruins se afastem de nós. Aquilo que quer nos trazer cegueira espiritual, que venha a ir embora. Mas que venhamos a estar com os nossos olhos espirituais abertos a cada segundo, a cada momento na nossa caminhada. Amém? Viva as promessas de Deus. Feche os teus olhos aonde você está. Eu quero orar com você nesse momento. Aleluia. Poderoso Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por essa noite, por esse momento, meu Senhor, na Tua presença. Pai, nós estamos aqui, meu Deus, porque nós cremos e acreditamos na Tua palavra e no Teu poder. Que nesse momento, meu Pai, todo mal comece a recuar. Que todas as armas forjadas no inferno contra as nossas vidas venham a cair por terra, Pai. O irmão que está tendo perseguição constante, Pai, esse mal venha a cair por terra, Pai. Que haja um conserto, que haja um alinhamento com o Senhor. Que haja, meu Deus, uma vida no Teu altar. Que possamos confiar, que possamos crer, ó Pai, que as Tuas palavras são vivas e não mortas. Que o Teu povo volte, meu Deus, a orar. Que o Teu povo volte a confiar em Ti, Senhor. Que o Teu povo não olhe para as suas forças, para o seu próprio coração, mas que haja um alinhamento, Pai. Levante uma juventude, meu Deus, forte, uma juventude temente ao Senhor, ó Pai, uma juventude que deseja estar nos Teus braços. Levante também, Pai, um povo, meu Deus, fortalecido no Senhor. Que haja anciões da igreja de oração, anciões, ó Pai, prontos, ó Pai, a dedicar as suas vidas, ó Pai, orando e crendo nos milagres. Que haja uma geração também, ó Pai, de homens mais maduros, ó Pai, prontos para guerrear pela sua família, guerrear pelo seu casamento, guerrear pelos seus filhos, guerrear contra Satanás e contra os demônios que têm tentado levantar, destruir famílias, ó Pai.
Eu oro, meu Deus, para que toda maldição caia por terra. Eu oro para que toda obra de feitiçaria, meu Pai, caia por terra. Eu oro, meu Deus, para que toda ação, ó Pai, do mundo espiritual, vinda de Satanás, caia por terra agora. Eu oro, meu Deus, pelas bênçãos. As pessoas estão sendo abençoadas agora, em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, Deus está visitando a sua casa agora. Deus está tirando o fardo dos teus ombros. Ele disse a você que Ele levaria o seu fardo. Confie no Senhor. Ele está levando o fardo. Ele está alinhando a sua casa, a sua família. Você não perdeu o seu filho e nem sua filha, não. Jesus está no controle de tudo. Não desespere o seu coração por causa dessa perda. Alinhe o seu coração com Deus. Com Deus, com certeza há eternidade. Com Deus nós estaremos juntos nos céus, festejando e glorificando o teu santo e eterno nome. Meu querido e minha querida, comece a profetizar mais. Você deixou de profetizar, você deixou de lutar pelo seu casamento, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus sonhos, você deixou de jejuar, você deixou de ler a Bíblia. Volte a se alinhar com Deus, volte a acreditar no Senhor, volte a confiar nele. Assim, papai, eu oro e assim, papai, eu agradeço em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fique na paz do nosso bondoso Salvador, Jesus Cristo. Valeu, meu querido, minha querida. Que Deus abençoe a todos.